O que aconteceu nas últimas horas não foi apenas uma escalada militar comum, foi uma declaração clara da Rússia de que a fase de paciência estratégica acabou. Então, como esta noite está pegando fogo sob bombardeio, quando a usina de energia é atingida, cidades ucranianas começam a queimar e caem uma após a outra. Mas a surpresa não está aqui. A surpresa é que os Estados Unidos estão em silêncio. Donald Trump fala positivamente sobre a Rússia e a Rússia também começou a falar positivamente sobre Donald Trump. Então, o que está acontecendo de errado? Hoje, vamos comentar o ataque surpresa da Rússia, as mensagens misteriosas de Donald Trump e o conflito oculto entre o Estado profundo dos Estados Unidos da América e a Rússia. Mas por que, na verdade, nós nos tornamos... Estamos chegando à data da Grande Guerra. Fiquem conosco. Prezados telespectadores, que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Opinião de hoje, se Deus quiser. Como era esperado. Após o cancelamento da cúpula de Budapeste, a Rússia iniciou esse grande ataque contra essa Ucrânia, de modo que os russos começaram uma ofensiva aérea em larga escala, que chegou até a capital da Ucrânia. Como dezenas de instalações de energia foram atingidas e destruídas, dezenas de instalações militares, dezenas de instalações de comunicação e assim por diante, a ponto de haver em Kiev uma grande estação de fornecimento de energia que foi completamente destruída, e tudo isso aconteceu em uma única noite. Os russos agora começaram um ataque muito amplo, conseguiram penetrar em 11 regiões da Ucrânia, tomaram novas cidades, as forças russas hoje estão exterminando os ucranianos sem piedade. A mensagem russa foi muito clara e foi direcionada especialmente aos europeus. Vocês atrapalharam o curso das negociações, atrapalharam a cúpula de Budapeste e apresentaram uma nova proposta de plano de paz. Ela visa subjugar a Rússia, ela tem como objetivo principal garantir a continuidade desta guerra. Agora vamos mostrar a vocês o outro lado desta guerra. Vamos mostrar quem somos. Em apenas uma noite, houve perdas em massa sofridas pela Ucrânia. A mensagem era direcionada principalmente, como eu disse, aos europeus. Porque hoje ficou claro que, apesar desses fortes ataques russos, há um tipo de flerte nas declarações entre os Estados Unidos e a Rússia. Hoje, por exemplo, o presidente americano Trump fez uma declaração, sabe? Ele disse claramente que a liderança russa realmente quer resolver o conflito na Ucrânia, quer alcançar a paz. Da mesma forma, Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, também fez declarações elogiando os Estados Unidos e Trump. Ela disse que há muitos líderes políticos no mundo que sentem ódio por Trump. Ela disse que há uma perseguição contínua contra Trump e sua família há anos. Zakharova questionou ainda o motivo do ódio deles por Trump, porque ele defende os valores tradicionais, ou seja, defende a família, enfrenta os transgêneros e assim por diante. Ela disse que agora ele está pagando o preço por dizer a verdade. Também o canal Russia Today russo também exibiu uma série de reportagens que falam bem de Trump. Entre elas, por exemplo, havia declarações de uma ex-assistente da administração americana anterior. O governo Biden disse que o Estado profundo nos Estados Unidos está lutando contra Trump e talvez até o mate a qualquer momento, assim como fizeram com John Kennedy nos anos 60 do século passado. Ela disse que os Estados Unidos vivem hoje uma ilusão de democracia, disse que não há democracia nenhuma na América, só existem decisões reais. Essas decisões são tomadas nos bastidores pela elite que controla a mídia, a política e assim por diante. Foi isso que ela disse. Enquanto a Rússia ataca fortemente na Ucrânia, vemos agora um tipo de aproximação entre Trump e a Rússia.
Há também uma declaração do porta-voz do presidente russo, Putin, ou do enviado do presidente russo, Putin, para os Estados Unidos. Ele disse que a Rússia realmente quer acabar com esse conflito, mas isso não pode acontecer sem levar em consideração os interesses da Rússia. Ele disse que a Rússia está aberta a garantias de segurança para a Ucrânia, ou seja, não tem nenhuma objeção a que haja garantias de segurança para a Ucrânia, mas deve que essas garantias existam e que não contrariem os interesses russos. Pelo menos, garantir a sobrevivência da Ucrânia, porque a Rússia ainda tem hoje a mesma exigência que tinha. Falamos que essa guerra começou há mais de 5 anos. A Rússia só quer que esse país, a Ucrânia, seja neutro, que esteja com todos, que tenha boas relações com a Europa, com o Ocidente e com os Estados Unidos e também com a Rússia. Se a Ucrânia tivesse seguido essa política, hoje não estaria afundada nessa guerra. Essa é a situação. Esses são os países. Quando você entrega a liderança para Caracas ou quando entrega a liderança para um comediante que não tem nenhuma sabedoria, que não entende nada de política internacional, absolutamente nada. Isso é algo muito perigoso. Falei sobre isso. O enviado pessoal do presidente russo, Putin, disse que o exército russo está mirando apenas hoje os militares e as instalações militares ucranianas. Então por que essa declaração foi feita hoje? Por que ele diz isso hoje? Isso talvez seja um sinal, talvez seja um lembrete russo para a Ucrânia, para a Europa e para o Ocidente em geral, lembrando que os russos hoje ainda estão evitando o cenário de uma guerra devastadora. Todos sabem que a Rússia tem capacidade para destruir tudo na Ucrânia, seja verde ou seco. Se a Rússia quisesse arrasar Kiev, ela teria transformado em outra Gaza. Quero dizer, se a Rússia quisesse destruir Kiev e todos lá, já teria feito isso só com armas convencionais, sem nucleares. Mas os russos realmente evitam isso, evitam esse cenário, não querem se envolver nesse cenário, talvez deixem isso como uma última opção possível. Então hoje, esse enviado russo está hoje nos Estados Unidos, começa lá conversas com o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, e ele está lá agora apenas para esclarecer as coisas. Ou seja, para confirmar que a Rússia quer parar a guerra, ela tem uma exigência que seja respeitada, que sua segurança nacional seja respeitada, mas também há quem sabote qualquer chance de firmar um acordo de paz. Este é o enviado russo. Ele também quer convencer os Estados Unidos a se afastarem das exigências europeias de hoje, que querem que os Estados Unidos enviem mísseis Tomahawk para a Ucrânia. E devemos prestar muita atenção como a política internacional é conduzida, ou seja, enquanto o enviado russo está nos Estados Unidos, vemos o porta-voz do Kremlin, Peskov, fazendo uma ameaça explícita. Ele disse que, se mísseis Tomahawk forem entregues à Ucrânia, isso será um motivo para os russos para agir, ou seja, isso ultrapassaria a linha vermelha, porque, na verdade, isso transformaria a guerra em uma guerra total. Tudo seria destruído, tanto o verde quanto o seco. Por outro lado, também vemos declarações estranhas vindas da Europa. Por exemplo, há uma declaração do presidente francês Macron. Foi na Sky News. Ele disse que as sanções recentemente impostas por Trump à Rússia são um novo ponto de virada que afetará a Rússia e impactará as fontes de financiamento dos russos. Então agora, o que é chamado de coalizão dos dispostos, ou na verdade o chamado partido da guerra? O que é que eles estão esperando ou o que eles acham hoje? E ele acredita que a Rússia, após um curto período e essas sanções, a Rússia não terá dinheiro para financiar a guerra e vai desmoronar. É isso que eles acreditam, mas a verdade, que obviamente todos sabem hoje, é que a Rússia não pode desmoronar. Ela não pode sair derrotada dessa guerra de jeito nenhum. Por que digo isso? Rússia agora, se ela se encontrar derrotada ou a caminho da derrota, ela vai queimar tudo para todos.
Talvez ela use armas nucleares, entre outras coisas. Trump sabe disso e que esses planos europeus podem levar o mundo a uma guerra mundial. Até que hoje em dia Hoje, ele realmente está se preparando para essa guerra, que talvez aconteça em 2030, talvez em 2028, ou seja, por volta desses anos, talvez até antes disso. O plano de paz na Ucrânia agora, na verdade, toda vez que falam sobre negociações, sobre resultados, sobre a existência de resultados positivos e assim por diante, sempre vemos o contrário acontecendo no dia seguinte. A cada dia que passa, vemos que esse assunto fica mais e mais complicado, o que significa que a grande guerra está chegando. Não há como evitar, porque essa guerra vai continuar. Há uma declaração do comandante das forças francesas. O que ele disse? Ele disse que a França vai enviar 7.000 soldados para a Ucrânia no próximo ano de 2026. Ele disse que é para garantir a segurança na Ucrânia. Há também outra declaração do ministro da Defesa britânico. O que ele disse? Ele afirmou que a Grã-Bretanha está pronta para enviar tropas para garantir a segurança na Ucrânia. E eles, claro, eles falam, quero dizer, depois de assinar o acordo de cessar-fogo, mas será que esse acordo está chegando? Esse acordo, quero dizer, hoje está muito distante? São eles que estão impedindo essa paz. Então por que eles falam sobre planos de enviar essas forças e até marcam uma data para isso? Então aqui todos devem prestar atenção. Quero dizer, Macron ontem, ele disse que nos próximos dias vai enviar mísseis e vários aviões Mirage franceses. Esses aviões que já ficaram para trás, esses aviões que se tornaram antigos, desgastados, já saíram de serviço, ou seja, em praticamente todos os exércitos do mundo já foram aposentados. Agora ele vai enviá-los para a Ucrânia, claro, em troca de dinheiro, e com esse dinheiro ele vai comprar das fábricas francesas os avançados aviões Rafale. Há uma declaração de um alto funcionário russo. O que ele disse? Ele disse claramente que Macron está zombando da Ucrânia. Ou seja, com esses aviões, eles estão empurrando a Ucrânia hoje para a destruição. Eles só estão fornecendo armas velhas e desgastadas. Se realmente quisessem que a Ucrânia vencesse e a defendessem de verdade, por que não entregam armas melhores? Essas tecnologias avançadas, por exemplo, os caças Rafale franceses, e assim por diante. A Ucrânia havia recebido há poucos dias o primeiro lote de aviões Mirage. O que aconteceu no primeiro voo? Uma delas caiu devido a uma falha em seus sistemas eletrônicos. Está enfrentando problemas. E hoje, Emmanuel Macron ainda fala sobre isso e vai enviá-las para a Ucrânia. Sinceramente, é muito estranho como os ucranianos ainda estão em um sono profundo. Recentemente, Emmanuel Macron apresentou o sistema de segurança mais moderno e avançado no Museu do Louvre, e a mídia francesa falou sobre isso. Disseram que seria absolutamente impossível roubar esse museu com esse sistema de segurança francês. O que houve, afinal? Esse museu foi roubado recentemente? Então, atualmente, todos os especialistas dizem que o destino de Zelensky será como o de Kart. Se ele não fugir, seu destino será como o de Kart. Porque não faz sentido que, depois de todos esses anos de guerra, com tanta destruição, tantas perdas, tantas dívidas, com essas armas desgastadas, ele vai aos Estados Unidos da América e países europeus, pedindo essas armas. E até hoje, ele continua apegado à opção da guerra, ainda executando a agenda do partido da guerra na Europa. Então, com certeza, no final ele será acusado de traição, talvez de ser agente da Europa, de certos países, de um determinado regime, será acusado de cometer genocídio contra o povo. Sem esquecer o recrutamento forçado, que os empurra para a morte nas frentes de batalha, entre outros. Quer dizer, há um conjunto de acusações que ameaçam Zelensky. Hoje, há uma série de relatórios internacionais que dizem que a situação interna na Ucrânia está muito tensa, todos estão irritados com Zelensky, todos se voltaram contra essa guerra, todos querem que essa guerra pare. Mas o que está acontecendo lá? Eles não podem protestar, não podem sair às ruas ou se expressar
sobre sua própria opinião, até que hoje há um grande conflito envolvendo Zelensky e o prefeito de Kiev. Recentemente, houve um escândalo sexual ucraniano envolvendo o prefeito de Odessa. Por esse motivo, agora o prefeito de Kiev também está ameaçado por isso. Há um jornal italiano chamado L'Antidiplomático, que disse em um de seus relatórios que a Europa apoia a Ucrânia. Apenas com declarações e promessas vazias, disse que a Europa não pode de forma alguma salvar a Ucrânia. Lá, na Romênia também, houve protestos contra o presidente romeno, dizendo claramente para ele: vá você mesmo e lute na Ucrânia. Então a real situação na Europa não é nada promissora. As coisas estão evoluindo gradualmente, ou seja, caminhando para um cenário de grande guerra, porque está claro que as coisas vão continuar assim até que essa situação exploda. A Rússia está vitoriosa, tem objetivos claros que quer alcançar, mesmo que seja pela força militar, e acredita que isso é apenas uma questão de tempo. Enquanto isso, os europeus não querem conceder nenhuma vitória à Rússia. Eles acreditam que a Rússia vai desmoronar de repente, como aconteceu com a União Soviética. É isso que eles pensam. Mas eles não têm nenhuma visão clara de como isso pode acontecer. Quando isso pode acontecer, eles não têm visão, plano ou nada. E no final, como eu disse, os russos, ou seja, se eles chegarem ao ponto decisivo, com certeza eles vão destruir completamente a Ucrânia e quem estiver ao lado dela. Isso é um fato. Então escrevam para mim nos comentários qual vocês acham que pode ser o fim dessa guerra. Inscreva-se e clique no like. Que a paz e misericórdia de Deus estejam com vocês. Até a próxima!